Bom dia, hoje é 14 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte. Quinta-feira começando, hoje eu acertei, eu tenho certeza, plena certeza absoluta que é quinta-feira, porque eu tava bem confusa no restante da semana. Eu sigo confusa, parece que todo dia é véspera de Natal, mas ainda não é. E esse é um dos motivos que eu vou usar aí para me desculpar de ter errado completamente a mixagem do episódio no dia de ontem. Vocês não têm assim, a noção da dificuldade que foi para gravar esse episódio, como sempre. Mais um capítulo aqui de trabalho e dedicação desta apresentadora ao gravar as coisas de maneiras inusitadas. Mas isso não te interessa. O que te interessa é saber o que está acontecendo no mundo da economia, de negócios e de mercado financeiro e tudo mais. E já temos aqui uma notícia quentinha, recém-saída do forno. No caso, nesta quarta-feira, talvez quinta-feira de manhã já não seja tanto, mas enfim, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, manteve os juros pela terceira vez e indicou um corte de 0,75 ponto em 2024, uma mudança na comunicação pela primeira vez desde 2021. Vamos falar sobre isso? Também vamos falar aqui sobre como o Banco Citi ofereceu um bônus antecipado em um programa de demissão voluntária, segundo fontes disseram à Bloomberg News. Demitiria-se se ganhasses um bônus? Fica a pergunta. E outras duas notícias muito interessantes para você comentar aí no happy hour da sua empresa, que eu tenho certeza que vai acontecer nesta quinta-feira, como 85% de todos os happy hours do Brasil. A Tesla fez um recall de 2 milhões de carros para atualização de um software, enquanto a Netflix divulgou pela primeira vez as séries mais assistidas no primeiro semestre. Temos uma brasileira que está liderando os charts. Se você gosta de saber todas essas informações aí que tem muito a ver com a sua vida e também com o mercado, siga a gente em todas as redes sociais, @BloombergLinhaBrasil. Também me siga no Instagram, caso você assim o queira, ana.sieds. Se inscreva aqui no podcast, dá nota, manda pro papagaio no Zap Zap. E vamos às notícias sem antes começar a passar pela propaganda. Eu agora preciso ficar avisando isso. Temos uma propaganda, depois temos as notícias. Fica aí. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. O Comitê Federal de Mercado Aberto, ou FONC na sigla em inglês, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, decidiu manter inalterada nesta quarta-feira a taxa de juros dos Estados Unidos, no patamar de 5,25% a 5,5% ao ano. A expectativa de uma manutenção, a terceira consecutiva, era consensual entre os economistas de Wall Street. Nas projeções divulgadas pela entidade, os diretores do Fed agora esperam uma redução de 0,75 ponto percentual na taxa de juros até o final de 2024, um corte maior do que o projetado em setembro. O Fed também deu sinais mais claros até agora de que o ciclo de alta terminou. Pela primeira vez, nenhum membro do FONC apontou a necessidade de taxas de juros mais elevadas. Final do ano traz isso aí para o pessoal, uma vontade aí de concordar, de não entrar em conflito, que eu ia falar atrito, aí saiu aflito, conflito, entraram em unanimidade, vejam só. Segundo o dot plot, o gráfico com as projeções de cada integrante do comitê para o final do ano, os membros do Fed esperam que a taxa de juros chegue a 4,6% em 2024, ante 5,1% da projeção anterior. A maioria dos diretores vê a taxa entre 4,25% e 5% para o ano que vem, enquanto somente 2 apontam a necessidade de manter os juros no mesmo patamar atual. No comunicado enviado junto com a decisão, o FONC afirmou que a inflação retrocedeu no último ano, mas continua elevada, o que exige que o comitê se mantenha altamente atento aos riscos inflacionários. O comunicado também aponta que os ganhos no mercado de trabalho estão mais moderados em relação ao início do ano,
mas continuam fortes e a taxa de desemprego segue baixa. O Citigroup iniciou um processo de demissão voluntária em que oferece o pagamento antecipado de uma parte dos bônus aos funcionários que aderirem. As ofertas são feitas caso a caso, segundo pessoas a par do assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. Além dos bônus, os funcionários que aceitarem a oferta também poderão manter todos os prêmios em ações que já têm o direito de receber em datas futuras, segundo pessoas que falaram em anonimato. Um porta-voz do Citigroup não quis comentar. A CEO Jane Fraser anunciou em setembro que empreenderia a maior reestruturação do Citigroup em décadas para tornar o banco gigante de Wall Street mais eficiente e eliminar camadas de gestão. O banco disse que espera registrar encargos de centenas de milhões de dólares associados aos cortes no balanço do quarto trimestre. Os executivos esperam que oferecer aos funcionários uma parte do seu bônus anual irá persuadir mais deles a saírem voluntariamente, em vez de terem que depender apenas de demissões para a reestruturação. Os funcionários que aceitarem a oferta não poderão aceitar imediatamente um novo emprego. Quem não aderir corre o risco de ser incluído em cortes no início do próximo ano, o que poderá deixá-los desempregados e sem bônus. O credor já cortou mais de 300 cargos de gerente sênior e a redução da equipe deve continuar em 2024. Para alguns operadores de mercado executivos de primeira linha, os bônus anuais podem chegar a milhões de dólares, tal qual os meus bônus. O Citigroup normalmente paga os bônus aos funcionários em fevereiro. A Tesla vai corrigir mais de 2 milhões de veículos, o seu maior recall, depois que o principal regulador de segurança automotiva dos Estados Unidos determinou que o seu sistema de assistência ao motorista Autopilot está com um funcionamento insuficiente. A ação é resultado de uma investigação de defeitos que durou anos e a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário a manterá aberta para monitorar a eficácia das correções da Tesla. Um porta-voz dessa associação afirmou que a investigação constatou que os meios da Tesla para manter os motoristas envolvidos eram inadequados. Por envolvidos, eu quero dizer engajados com a direção, no caso, né? A Tesla oferece o Autopilot como um recurso padrão. A empresa afirmou em seu relatório de recall que esperava começar a implementar um software over-the-air para incorporar controles e alertas adicionais em 12 de dezembro. As ações da montadora caíram 2% depois desse recall. Esse é o segundo recall este ano envolvendo os sistemas de direção automatizada da Tesla, que tem sido alvo de escrutínio crescente após centenas de acidentes, alguns dos quais resultaram em fatalidades. Embora o CEO Elon Musk tenha previsto há anos que a montadora está prestes a oferecer autonomia completa, tanto o Autopilot quanto os recursos beta que a Tesla comercializa, como o Full Self-Driving, existem um motorista totalmente atento para manter as mãos no volante. O que me parece um pouco óbvio. O Autopilot tem sido um recurso padrão nos Teslas, portanto o recall afeta a grande maioria dos veículos da empresa nas estradas dos Estados Unidos. A empresa usa várias câmeras para monitorar o ambiente ao redor do seu veículo, acompanhar o tráfego circundante e ajudar os motoristas a permanecerem em faixas claramente marcadas. A Netflix publicou pela primeira vez dados consolidados globais de audiência para as séries da sua plataforma. Será que a sua série favorita está aqui? Os dados divulgados nesta terça-feira são de horas vistas no primeiro semestre de 2023. A produção campeã em horas assistidas no mundo foi a temporada de estreia da série O Agente Noturno, que totalizou 812 milhões de horas assistidas. Segundo descrição da própria Netflix, a trama conta a história de um agente do FBI no centro de uma conspiração que envolve espionagem na Casa Branca. Na segunda posição, ficou a segunda temporada de Ginny and Georgia, um drama sobre a história de uma mãe que se muda de cidade com seus 2 filhos em busca de um recomeço para a sua vida, com 666 milhões de horas assistidas. Por fim, o pódio virtual é completado por uma produção da Coreia do Sul chamada A Lição, cuja primeira temporada foi assistida por 622 milhões de horas e conta o plano de vingança de uma mulher que sofreu atos de violência na escola. O relatório What We Watched, a Netflix Engagement Report, vai ser divulgado 2 vezes por ano, segundo a gigante do streaming. Os dados do primeiro relatório incluem mais de 18 mil filmes e séries e mais de 100 bilhões de horas assistidas pela base de centenas de milhões de assinantes. Será que vem aí o Netflix Wrapped, para você poder se mostrar no seu Instagram como tendo visto não sei quantas horas de filmes cults franceses, enquanto eu ainda estou na 3ª temporada de The Office?
Até então, a empresa pioneira do streaming divulgava rankings semanais, o top 10, e listas de reproduções mais populares por categoria com base nos seus primeiros 91 dias desde o lançamento. Segundo a Netflix, há 2 disclaimers que devem ser levados em conta para quem tem acesso aos dados de visualização. 1. Esses dados não devem ser usados para determinar por si só o eventual sucesso de uma produção, que ocorre em diferentes formas e tamanhos. E 2. Para comparação de títulos, a companhia recomenda o uso das listas top 10 semanal e mais populares. O relatório revela ainda a longevidade de produções lançadas há mais anos, como o caso de Designated Survivor, Breaking Bad, Gilmore Girls, palmas. 2 minutos de salva de palmas para Gilmore Girls, Stranger Things e The Crown, entre outros. Os líderes da América Latina, a 3ª temporada da mexicana Rainha do Tráfico, La Reina del Sur, foi o 7º programa mais assistido da Netflix no mundo e é líder da América Latina, sendo vista por 429 milhões de horas. Já a temporada 2 de A Rainha do Tráfico, La Reina del Sur, foi assistida por 92,5 milhões de horas. Na sequência na região, ficou a série colombiana Perfil Falso, com a sua temporada de estreia, com 216 milhões de horas assistidas no mundo. E, no Brasil, a minissérie brasileira Olhar Indiscreto teve 86 milhões de horas assistidas no mundo e foi a produção brasileira mais popular no primeiro semestre, em 125º lugar. A produção é protagonizada por Débora Nascimento e Emanuele Araújo. E envolve voyeurismo e suspense, tendo sido lançada no final de 2022. De janeiro a junho de 2023, a primeira temporada do colombiano Pablo Escobar, El Patrón del Mal, uma produção de 2012, grande, foi vista por um total de 170 milhões de horas. E a novela Chiquititas foi assistida por 162 milhões de horas. É incrível. Lá no site da Bloomberlina você tem a lista completa dos seriados e produções latino-americanas que tiveram mais horas assistidas na Netflix. Hoje eu tô acelerada. Vou cantar Jingle Bells. Eu estou com vergonha de ler os comentários de vocês, pois mais de 50% deles fizeram aí o grande favor de me lembrar que eu apertei os botões errado e fiz o negócio não tocar musiquinha. Então, eu vou ignorar todos os comentários que estão falando sobre isso. Tcharará. Sem musiquinha hoje. O arquivo errado. Sem musiquinha hoje. Gente, às vezes acontece, tá? Só a Clarissa aqui que ficou chocada em saber que o icônico Starbucks da Alameda Campinas com a Santos fechou. Fechou mesmo, Clarissa. Fechou mesmo. Quantas pessoas não tiveram seus primeiros dates nesse Starbucks, hein? Quantas pessoas não tiveram uma entrevista de emprego, um café choroso, ou vieram turistar em São Paulo e descobriram que um café nesta cidade pode custar o preço equivalente a 2 rins. Então tá bom, gente. Eu tinha prometido que hoje tinha surpresa, mas eu vou deixar pra amanhã. Porque eu sou assim. Imprevisível. Até amanhã.